Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Aleluia. Louvado seja Deus. Texto bastante conhecido. E glória a Deus por isso. Cada vez que nós lemos, nós somos renovados e o Senhor fala com a gente de alguma forma. O Senhor sempre está falando através da sua palavra. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E o entregou à sua mãe. E todos se apoderaram de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém, irmãos? Até aqui, como nós sabemos, irmãos, é um texto bastante conhecido. Eu creio que cada um de nós já ouviu alguém pregar sobre esse texto, já leu esse texto, já meditou nesse texto, e glória a Deus por isso, que o Senhor sempre tem a nos ensinar, a nos falar, a nos renovar, através da sua palavra. No versículo 11, começa dizendo que no dia seguinte ele foi à cidade de Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão que o seguia. Nós vemos aqui que no capítulo anterior, nós vemos a cura do servo do centurião. E no transcorrer disso tudo, no dia seguinte, Jesus voltando para a cidade de Naim, e com ele a multidão, os discípulos. Nós vemos aqui que os discípulos eram aqueles íntimos do Senhor, que andavam com o Senhor, que compreendiam os ensinamentos do Senhor, e a multidão ali acompanhando o Senhor, acompanhando Jesus. No versículo 12, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Aqui nós podemos observar que quando Jesus ia ali para a cidade de Naim, juntamente com os discípulos, ia uma grande multidão seguindo Jesus, acompanhando Jesus. Mas no sentido contrário, saindo da cidade, também ia uma grande multidão, acompanhando uma viúva que tinha acabado de perder o seu filho, indo ali para sepultar o seu filho, indo ali para enterrar o seu filho. É interessante que aqui descreve a situação dessa mãe, filho único de sua mãe, que era viúva. Aqui nós podemos perceber, irmãos, que essa mulher tinha perdido o marido. A Bíblia não narra o tempo, não fala o tempo entre a morte do marido e do seu filho. Mas nós podemos perceber e notar que ela já tinha passado por um momento de dor, um momento de sofrimento. E agora novamente passando por uma situação de dor e de sofrimento. E nós sabemos que naquela época as mulheres, as viúvas,
elas eram de certa forma desprezadas pela multidão. E quando ela ali, seu único filho, aquele que poderia ali dar um sustento para ela, poderia ali ajudar ela, também tinha morrido. Seus sonhos, seus projetos tinham morrido. E ela estava ali indo sepultar o seu filho. Nós vemos que ali saía uma grande multidão, pranteando, chorando, acompanhando aquela mulher. E nós podemos ver e perceber que, com certeza, tinha muitos ali que conheciam essa mulher, que conviviam com ela, sabia da história da vida dela, o que se tinha passado na vida dela, e muitos ali estavam ali de coração, dando ali um conforto para ela, acompanhando aquele momento de sofrimento, que era que sair da cidade para enterrar o seu filho. Cemitério, lugar de enterro, ficar bem longe da cidade, bem distante da cidade. E ali, como era costume, a multidão ali acompanhando aquele momento fúnebre, acompanhando, chorando, pranteando. E aquela mulher, eu creio eu que no caminho ali, ela começa a lembrar do sentimento, da dor que ela passou quando estava ali levando seu marido, quando tinha perdido seu marido. Creio que houve uma mistura ali de sentimento, ela ali sofrendo por levar o filho e lembrando do seu marido, lembrando da situação que tinha passado com seu marido, do sofrimento, da dor pelo seu marido. E novamente aquele sentimento de dor, aquele sentimento de perda passa pela vida daquela mulher, pela vida daquela viúva, porque quando ela perdeu seu marido, ela também saiu por aquele mesmo caminho para sepultar o seu marido. E agora ela estava indo ali no mesmo caminho, a mesma cena, e agora indo sepultar o seu filho. E agora eu creio que uma dor muito maior, um sofrimento muito maior, porque quando o marido morreu, ela sofreu muito, mas ainda tinha o seu filho. Mas agora ela estava indo ali sepultar o seu filho. Aquele sentimento de dor, aquele sentimento de tristeza estava se repetindo na vida daquela mulher. E o que nós podemos trazer para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida? Existem situações na nossa vida, situações de luta, de sofrimento, de dificuldade, que às vezes se repetem na nossa caminhada. Às vezes nós passamos por situações que nós pensamos assim, mas de novo, estou passando por essa situação de novo. Essa situação está vindo de novo na minha vida, porque essa mulher estava passando por isso. Ela passou por um momento de perda, perdeu o seu marido, e agora novamente ela estava passando naquele mesmo caminho, naquele mesmo trajeto, indo sepultar o seu filho. Eu creio eu que no coração dela ela estava ali pensando, imaginando, tudo está se repetindo na minha vida, o sofrimento novamente. E com nós, mas não é diferente. Muitas vezes nós passamos por situações que nós pensamos assim, mas de novo, mas está acontecendo isso de novo na minha vida, mas eu estou sofrendo novamente esta situação. Foi o que aconteceu com esta mulher. Toda aquela cena, todo aquele acontecimento, aquele sofrimento, e ela pensando, o que seria na vida dela? O que seria na vida dela? Perdeu o marido, e agora perdeu o filho. Mas o interessante é que nessa caminhada, aquela multidão saindo ali da cidade para enterrar a alegria, para enterrar o sustento, a provisão, para enterrar a paz de uma família, de uma mulher, se depara com a multidão que vinha trazendo Jesus Cristo, que vinha acompanhando Jesus, que vinha acompanhando aquele que é o autor da vida, aquele que tem poder para restaurar, para trazer vida, para trazer força, para trazer esperança. E se depara no versículo 13: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Moveu-se de íntima compaixão.
de íntima compaixão, aquela compaixão ali de dentro mesmo, do seu íntimo, do seu interior, por aquela mulher, por aquela senhora, e disse para ela: não chores, não chores. Nós podemos ver, irmãos, e ver que Jesus, ele poderia ali já ir tocar no esquife, tocar ali no caixão e trazer à vida aquele jovem, mas primeiro ele fala com a mãe. Primeiro ele dá uma palavra para a mãe: não chores, não chores. Ele trata primeiro com a mãe, com o sofrimento da mãe, com a situação que a mulher estava enfrentando, e dá uma palavra para ela: não chores. Muitos ali poderiam ficar sem entender, porque aquela mulher, uma mulher viúva, estava ali agora indo enterrar o seu único filho, e Jesus chega e fala para ela para não chorar. E quando Jesus fala assim: não chores, não aquele não chorar assim de crítica, não, mas aquele chorar de dó, de compaixão, de amor, de querer fazer algo, e poderia fazer algo por ela. Mulher, não chores. Versículo 14: e chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam. Nós sabemos que na lei, Levítico não poderia tocar em nada morto, em nada que onde o morto encostava, não poderia tocar. Jesus chega ali e toca, e o pessoal ali para, talvez assim assustado por aquela atitude dele, e ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto sentou-se e começou a falar. Jesus dá uma palavra de autoridade: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto sentou-se e começou a falar. Aqui nós vemos que Jesus ali depara com a mulher, ele dá uma palavra para a mulher, fala com ela: não chores, e em seguida ele toca no esquife. Os pessoal que estava ali carregando o esquife, carregando ali o defunto, eles param ali, de certa forma assustado. E Jesus agora vai e realiza o milagre. Ele realiza o sobrenatural para aquela mulher. Ele restaura a alegria, ele restaura a paz daquela mulher. Ele restaura a felicidade daquela mulher. E ele fala: levanta-te, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E no versículo 15 ele entrega o jovem à sua mãe. E todos se apoderaram de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor, Ele tem compaixão de nós, íntima compaixão de nós. Ele conhece a nossa situação. Quando Ele deparou com esta mulher, Ele sabia de toda a história da mulher, como Deus. Ele sabia que ela tinha perdido seu marido. Ele sabia da situação da vida dela, que com certeza ela teria que mendigar dali para frente. E Jesus chega para ela e fala: não chores. E muitas vezes, irmãos, Jesus chega para nós e fala: não chores. Esse não chorar, irmãos, é não desesperar, é não perder a esperança. É uma palavra que o Senhor dá para cada um de nós, que embora às vezes aconteceu coisas na nossa vida, que às vezes vem de novo acontecendo, e a gente começa a pensar: não, será que vai ficar assim até o fim da minha vida? Será que isso não vai resolver, não vai mudar a minha história? Como esta mulher passando por todo esse sofrimento novamente, esse sofrimento, esse sentimento de perda, mais uma perda na vida dela. Ela poderia estar pensando ali: não, agora é o meu fim, não tem jeito para mim, eu perdi o meu marido, agora eu perco o meu filho, para mim não tem mais jeito. Mas ela depara com Jesus, e Jesus para com ela e fala: não chores. E Jesus fala com cada um nesta noite aqui, irmãos: não chores, não perca a esperança, não perca a confiança. Porque aquele que tem poder para ressuscitar é o mesmo que está aqui nessa noite.
e conhece cada um, conhece a sua luta, conhece o que passa no seu coração. Tem situação na sua vida que está acontecendo novamente, situação que às vezes achou que ia parar, que ia ficar livre, mas ainda não ficou. Mas o Senhor manda uma palavra e fala: não, vai acontecer algo novo na minha e na sua vida. Não chore, não perca a esperança. Não perca a esperança. Por quê, irmãos? Porque se nós percebemos no capítulo anterior, o centurião ele manda eles procurarem Jesus para curar o seu servo. Mas nessa situação, essa mulher não clamou, essa mulher não pediu, mas Jesus viu a situação dela. O que nós aprendemos com isso? Muitas vezes nós temos que clamar, nós temos que buscar, nós temos que pedir ao Senhor, mas muitas vezes o Senhor olha para dentro de nós e conhece a nossa luta, e conhece o nosso sofrimento, e lança uma palavra para cada um de nós: não chores, não perca a esperança, não desista da sua bênção, não desista da sua resposta, porque o Senhor é o Deus que restaura, porque Ele restaurou a vida a este jovem, quando Ele falou para o jovem: jovem, a ti te digo, jovem, eu lanço a minha autoridade sobre a sua vida, levanta-te, levanta-te. E quando o Senhor fala algo para a nossa vida, irmãos, acontece. Quando o Senhor lança a palavra dEle, acontece. Quando o Senhor libera a bênção, a resposta dEle, acontece. Porque o Senhor, Ele tem autoridade sobre a morte, sobre as nossas lutas, sobre a nossa enfermidade, sobre a nossa dor, sobre o nosso sofrimento. O Senhor está acima de toda a situação. O Senhor está acima de todas as circunstâncias que nós enfrentamos. Nós podemos imaginar e ver a vida desta mulher, irmãos, e ver como a alegria que ela estava agora. Há poucos instantes ela estava ali indo enterrar o seu filho, e agora Jesus, Ele manda uma palavra para o filho, manda o filho levantar ali do caixão, e o rapaz ali levanta e começa a falar, e ele pega aquele rapaz e devolve para sua mãe. Ele pega ali a alegria, a paz, e devolve para a mãe. O que nós aprendemos com isso? Que o Senhor, Ele quer devolver alegria, Ele quer devolver paz para nós, Ele quer devolver saúde para a nossa vida. Por quê? Porque o Senhor tem prazer em abençoar. Porque o Senhor agrada em abençoar. Porque o Senhor, Ele move-se de íntima compaixão por cada um de nós. Ele não está ali aquém, sem se importar conosco. Ele se importa, irmãos, com cada um de nós. O que nós não podemos é perder a esperança no Senhor. O que nós não podemos é achar que não vale a pena estar aqui nesta noite para cultuar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Porque o Senhor, Ele tem prazer em abençoar. Porque o Senhor, Ele quer abençoar. Porque o Senhor, Ele quer mudar a nossa história. Porque nós podemos imaginar, ali parece que estava tendo um ponto final na vida desta viúva. Ali seria o ponto final, ela ia enterrar o seu filho e voltar para sua casa, e ali agora implorar por ajuda, viver chorando, sentindo a falta do marido, sentindo a falta do filho. Mas ela depara com Jesus e muda a história dela. E nós temos nos deparado com Jesus. Nós temos deparado com Jesus, irmãos. Toda vez que o Senhor coloca a palavra, toda vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, toda vez que o Senhor toca através do Espírito Santo na nossa vida, nós temos nos deparado com Jesus. E nós temos tido a oportunidade de ver o milagre do Senhor nas nossas vidas. Por isso não percamos a esperança. Não desistimos, porque o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Porque o Senhor, uma situação que eu creio que não é a situação de ninguém que está aqui nesta noite. A situação desta mulher. A situação dessa mulher viúva, que estava indo ali para enterrar o seu filho.
o sofrimento, a angústia. Por mais que nós estejamos passando por lutas ou dificuldades, não se compara dessa mulher neste momento. E o Senhor mudou a história dela. E o Senhor muda a nossa história. Cada vez, irmãos, que nós estamos cultuando ao Senhor, cada vez que nós estamos na casa do Senhor, e nós ouvimos a palavra do Senhor, nós estamos recebendo algo que pode mudar a nossa história. Depende se nós vamos agarrar ou não. Depende se nós vamos crer ou não no que o Senhor pode fazer na nossa vida. O Senhor, Ele quer mudar. Ele quer agir. Ele quer agir por quê? Porque merecemos? Não. Porque Ele é amor. Porque Ele nos ama. Porque Ele tem íntima compaixão por cada um de nós. A mesma íntima compaixão que Ele teve por esta mulher, Ele não mudou. Ele tem conosco, com as nossas vidas, com o nosso sofrimento. Ele se importa com o nosso sofrimento. Ele se importa com a nossa causa, com aquilo que nós estamos enfrentando, nós estamos lutando. E a resposta virá para as nossas vidas. Porque o Senhor tem prazer em abençoar. Tão somente continuamos crendo no Senhor. Continuamos acreditando no Senhor. Que vamos deparar, irmãos, com o Senhor. E o Senhor vai dar uma palavra, vai liberar algo para as nossas vidas, assim como fez com esta mulher. E o Senhor ali, Ele tocou ali no caixão. Ele não se importou ali, em tocar no caixão, se ia ficar impuro ou não. Ele tocou ali, porque Ele queria fazer algo na vida daquela mulher. Porque Ele queria realizar um milagre na vida daquela mulher. E Ele fala com a mulher: não chores. Ele começa a tratar primeiramente com a mulher, para que ela viesse receber o milagre dela. E muitas vezes o Senhor trata conosco. Muitas vezes nós passamos por situações e a resposta ainda não chegou. Nós passamos por situações e a resposta do Senhor ainda não chegou. Porque o Senhor está tratando conosco, está tratando com a nossa vida, para que nós venhamos receber a resposta, o milagre de Deus. Resposta do Senhor para as nossas vidas. Então somente não percamos a fé no Senhor. Não perdemos a esperança no Senhor. Porque aquilo que está morto, o Senhor tem autoridade para trazer vida. Aquilo que está ali se afundando, o Senhor tem autoridade para trazer à tona novamente. Todo sonho, todo projeto, o Senhor, Ele tem poder. Aquilo que ainda não foi curado, não teve a resposta, a cura que ainda não chegou, a solução que ainda não chegou, é só crermos que vai chegar. Vai chegar, porque o Senhor, Ele tem prazer, irmãos, em abençoar. É natureza do Senhor, é característica do Senhor abençoar. O Senhor se agrada em nos abençoar. O Senhor tem prazer em nos abençoar. E nós podemos trazer para a nossa vida, assim como Ele fez com esta mulher. Ele pode e Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Ele quer realizar algo de extraordinário nas nossas vidas. Versículo 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinhança. Nós vemos aqui que o milagre, que a resposta do Senhor, ela ali se espalhou por toda aquela região. E não é diferente com as nossas vidas. Quando o Senhor faz algo na nossa vida, serve de testemunho para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. As pessoas veem o que o Senhor fez e o que o Senhor fará nas nossas vidas. E a nossa família vai ver e vai perceber. Os nossos vizinhos vão ver e vão perceber. Porque o Senhor, Ele quer abençoar. Porque Jesus quer restaurar. Porque Jesus quer curar. Ele quer curar. É dele curar, irmãos. É dele nos abençoar. Não tem como sair fora daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor quer fazer. Tudo tem a hora, o momento do Senhor. E nós podemos observar, porque o Senhor poderia aparecer para essa mulher antes do filho dela morrer e curar o filho dela, mas não. Ele apareceu quando ela estava indo ali
enterrar o filho. Quando parecia que não tinha mais jeito, quando parecia que era o fim, o Senhor aparece e muda a situação. E trazendo para a minha vida e trazendo para a vida de cada um que está aqui nesta noite. Quando parece que não temos mais força, quando parece que não vai acontecer algo na nossa vida, o Senhor está pronto em mudar a história. O Senhor está pronto em mudar a situação. Aí é o momento que o Senhor está ali para agir. É o momento ali que nós não agarramos em mais nada. Nós temos que agarrar somente no Senhor. Aí o Senhor está pronto para operar o milagre, a resposta dele nas nossas vidas. Por isso não pergamos a fé no Senhor. Não pergamos a esperança no Senhor. Porque o mesmo Jesus, irmãos, que apareceu nessa situação, é o mesmo Jesus ao qual nós servimos, ao qual nós entregou a nossa vida, ao qual nós chamamos de Senhor. É o mesmo, irmãos. E nesta noite, se nós queremos, nós vamos ver a glória do Senhor, o agir do Senhor nas nossas vidas. Eu gostaria de chamar os irmãos que se sentirem à vontade de vir aqui à frente. Nós vamos estar ungindo com óleo. Cada vez que eu venho aqui à frente e recebo a oração, nós estamos tendo a oportunidade de sermos curados, de termos a resposta do Senhor. Os diáconos vão estar ungindo com óleo. E cada vez que um diácono, cada vez que o pastor, que cada um de nós está orando, nós estamos tendo a oportunidade de ser usado pelo Senhor. Aquele que recebe a oração está tendo a oportunidade de ser curado pelo Senhor, de ser tocado pelo Senhor, de receber resposta do Senhor. E aquele que está orando está tendo a oportunidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar. Então nesta noite, irmãos, lembra do que o Senhor fez na vida desta mulher, e o que o Senhor pode fazer na sua vida e na minha vida é muito grande. Nós vamos estar orando. Aleluia. Louvado seja Deus. Creia no agir do Senhor. Creia no mover do Senhor. O Senhor quer te abençoar. O Senhor conhece a sua dor. Conhece a minha dor. Conhece a minha luta. Conhece a sua luta. Creia que você não levantou do seu banco para vir à frente aqui à toa. Aquele Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim é o mesmo Jesus que está aqui. Então creia. Creia no toque do Senhor. Creia no agir do Senhor. O Senhor passa sobre as nossas vidas. Aleluia. Senhor Deus poderoso, Deus santo, Deus de poder, Deus de maravilhas, nós apresentamos o Senhor, ó Pai, o Gabriel. Pedimos, Senhor, que possa alcançar esse Gabriel com teu poder, ó Pai. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Alcança com teu poder, ó Pai. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cada um que está aqui à frente,